E aí, pessoal, tudo certo? Vamos mergulhar nas atualizações do POR 11, olhando com lupa o relatório de outubro de 2025. O foco aqui é entender o que mudou, qual é a visão do gestor para o momento e, claro, se a tese de investimento ainda faz sentido. Bora lá? E já vamos direto para o número que todo mundo quer saber, né? A distribuição de rendimentos. Em outubro, o fundo pagou R$ 0,10 por cota. Ele vem mantendo essa constância, o que já é um bom sinal. E esse pagamento de 10 centavos, quando a gente olha para trás, ajuda a formar um dividend yield de 13,64% nos últimos 12 meses. É um número bem expressivo, com certeza, mas o mais interessante é o que está por trás dele. Agora, prestem atenção aqui, porque esse é o pulo do gato. De um lado, o valor patrimonial, que é basicamente quantos ativos do fundo realmente valem. Do outro, o valor de mercado, que é o preço que as pessoas estão pagando por ele na bolsa hoje. Essa diferença, esse gap entre valor e preço, é a chave de toda a nossa conversa. Para a gente destrinchar tudo isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, os números de desempenho. Depois, a gente entende o cenário econômico. Aí vemos o que o gestor está fazendo, damos uma olhada na carteira e, no final, a gente debate a grande questão. Vale a pena? Certo. Vamos começar a fundo pelos números que saltaram aos olhos neste relatório de outubro. Essa tabela aqui resume bem a foto do momento. O PVP de 0,85x é a tradução daquele desconto que a gente falou. Significa que o fundo está sendo negociado com 15% de desconto. E olha que detalhe importante. Existe uma inflação acumulada de 0,051 por cota que ainda não foi distribuída. É como se fosse uma gordurinha guardada que pode virar rendimento no futuro. Mas claro, nenhum fundo existe numa bolha. Para a gente entender as decisões do gestor, é fundamental olhar o campo de jogo. Vamos ver como está o cenário macroeconômico. O cenário é misto, né? Aqui no Brasil, a economia dá sinais de que está tirando o pé do acelerador. A parte boa é que a inflação veio controlada, o que abre mais espaço para o Banco Central continuar cortando a taxa Selic. E isso é super relevante para o POR de 11 porque afeta tanto os ativos de CDI quanto a atratividade geral dos FIIs. Bom, e com esse cenário todo na mesa, a pergunta que fica é: como a gestão está navegando nesse mar? A filosofia da gestão, que eles mesmos escrevem no relatório, é bem clara. O foco é construir uma carteira sólida, diversificada, que consiga entregar resultados consistentes, não importa para onde o vento da economia sopre. E isso não é só da boca para fora, não. As ações de outubro mostram isso na prática. Eles compraram um novo CRI atrelado ao CDI, aproveitando os juros ainda altos, aumentaram a aposta em outro ativo e reduziram um que já está sendo pago. Isso mostra uma gestão ativa, mexendo as peças do tabuleiro conforme o jogo muda. E todas essas movimentações, claro, vão moldando a cara do portfólio. Vamos agora dar um zoom e ver como a carteira está composta hoje. E olha que legal esse equilíbrio estratégico que o gráfico mostra. A carteira está praticamente dividida no meio, quase metade protegida da inflação com o IPCA e a outra metade ganhando com a taxa de juros via CDI. É uma diversificação pensada para ter estabilidade em diferentes momentos da economia. Olhando tipos de risco, a gente vê que a maior parte, 65%, está em operações de crédito para empresas, o chamado risco corporativo. Isso já nos dá uma pista importante sobre o perfil de risco e, claro, sobre o potencial de retorno que o fundo busca. E para quais setores a grana está indo? Renda urbana na liderança, seguido por projetos do Minha Casa Minha Vida. E aqui a gente conecta os pontos. Lembram que falamos da economia desacelerando? Pois é, esses são os setores diretamente ligados ao dia a dia da economia real, então é um ponto de atenção. Certo, vimos os números, o cenário, a estratégia, a pergunta de US$ 1 milhão é: juntando tudo isso, POR de 11 se mostra uma boa oportunidade? E a gente volta para a tese central. Aquele desconto de 15% não é só um número. Ele significa que o mercado hoje está dando a chance de se tornar sócio dos ativos do fundo, pagando bem menos do que eles valem no papel. E o que esse desconto significa em termos de retorno? A própria gestão fez essa conta para a gente. Eles mostram que, comprando a cota no preço de hoje, o retorno embutido na carteira seria o mesmo que ter um ativo pagando IPCA mais 16% ao ano, e isso já descontando a taxa de administração. É um retorno potencial bem robusto. E no fim, a gente fica com essa reflexão. De um lado, um portfólio que se mostra resiliente, uma gestão que está atenta e se movimenta, e do outro, um desconto de 15% que abre a porta para um retorno potencial bem alto. A pergunta que fica no ar é: será que o POR de 11 é a peça que se encaixa na estratégia de investimento de cada um?
A resposta, como sempre, está nos objetivos e no perfil de quem investe.